Oi, oi, estamos de volta! A gente começa agora a nossa segunda aula do curso de marcenaria caseira, peças para fazer e vender, aulas comandadas pelo André Caperuto. Vocês estão vendo aí que nessa segunda aula a gente vai aprender a fazer a prateleira com mão francesa. Deixa eu dar as boas-vindas aqui para a Adriana, que chegou agora no nosso intervalo. Ela é arquiteta e vai participar também das nossas aulas aqui no estúdio. Vamos lá? Vamos lá. Aula 2 do dia. Estamos quase na metade já, hein? Calma, ansiedade. Foram muitos dias de preparação e muito tempo de preparação para fazer o curso. E era um curso que eu estava, vou ser bem sincero, estava bem ansioso para poder dar o curso. Porque eu gosto do... Eu demorei para aprender a gostar do trabalho de madeira por causa do pó. O pó me incomodava um pouco no começo. Mas Passou. É muito legal você conseguir ver uma prancha reta e você ter o seu armário do jeito que você quer. Bem-vinda, Adriana. O Fausto estava falando aqui no intervalo do cheiro da madeira, que ele remete à infância dele com o avô, que era marceneiro, tudo é memória. Isso é super legal. Né? Inclusive, fica a dica, voltando àquele assunto das crianças lá, além de desenvolver coordenação motora, ter a participação de um trabalho com o pai, com a mãe, com o tio, com o avô, com quem estiver disposto a fazer, é um trabalho que você nunca mais vai esquecer pro resto da sua vida. E assim, te dá uma... É a mesma coisa que falam sobre praticar esporte. Praticar esporte não é só praticar esporte, né? Você tem todo aquele sentimento coletivo e a vida é coletiva. Fazer trabalhos em madeira, ele tem a mesma conotação, assim, você deixa de ser dependente de um monte de coisa para criar uma autonomia e ver que as coisas são possíveis, coisas que você nem se dava conta e começa a fazer sozinho. Olha o comentário que a Karine mandou pra gente, que legal. Sobre brincar de marcenaria com as crianças, temos de lembrar que podemos trabalhar o ensino de matemática e lógica com as crianças de forma prática, o que é muito legal e pedagogicamente mais eficiente do que ficar lá tentando ensinar matemática daquele jeito chato. Olha, como é o nome da moça? É a Karine. Karine, muito bem colocado e colocado numa hora muito interessante. Assim, a minha maior influência para ter ido trabalhar com marcenaria foi com meu pai, lógico, de fazer essas coisas em casa, etc. E além do meu pai, meu sogro era professor de matemática e física. Olha aí. E fazia trabalhos em marcenaria nas horas vagas. E vira e mexe, ele levava aluno do colégio para dentro da marcenaria para fazer coisa junto, para fazer aulas especiais de faça você mesmo. Assim, 100% apoio e acho que tem que ser por aí. Inclusive, agora que a gente vai falar sobre mão francesa, fica a dica da aula de física. Vamos lá, vamos falar sobre elas. Então, eu vou pegar aqui uma que está pronta de modelo. Imaginem, vamos simular uma parede aqui. Isso aqui é a minha parede, certo? E aí, isso aqui vai ficar preso aqui, uma de um lado, dando para pegar daí? E a outra do outro lado. E aqui em cima vai a prancha que eu quero fixar, a prateleira que eu quero fixar. Eu acho quase impossível que quem está assistindo não tenha pelo menos uma mão francesa em algum lugar, ainda que seja escorando a sua pia, porque muitas vezes a sua pia também é escorada com mão francesa. Então, assim, como é que funciona uma mão francesa? Primeira parte mais fundamental de todas. Isso aqui está preso na parede aqui, e vai estar preso na parede aqui embaixo. Essa furação, então, é para isso, para essa fixação aqui na parede, tá? E essa peça é a que vai suportar o peso da prateleira e de tudo que tiver em cima da prateleira. O que é importante a gente pensar? Se isso aqui fosse muito curto para o tamanho total da minha prateleira, o que aconteceria? Vou pegar uma ripinha maior aqui, ó. Pronto. Voltei já, diretora. Não precisa ficar brava. Vamos supor que eu estivesse fazendo uma prateleira de 50 centímetros, tá? Isso aqui é o resto da aula anterior. E eu fosse apoiar isso daqui aqui. Essa peça, olha o quanto sobra para frente e o quanto tem de apoio. O apoio da mão francesa, no ideal, ele tem que ter pelo menos uns 2/3 do tamanho da peça. Tem que ir até a ponta? Não necessariamente, mas ele vai ter que ter pelo menos 2/3 do tamanho da peça. Bom, quantos quilos aguenta uma prateleira dessa?
Vou dizer a mesma coisa. Com um livro padrão, um livro de 30 centímetros de altura, 30 não, acho que é 20 ou 25 o padrão de um livro, de umas 400 páginas cada um, eu já coloquei uma prateleira de 1 metro, duas mãos francesas dessa, aguenta de boa, tranquilo. Mas empena a prateleira com o tempo? Não. Vírgula. Se você não derrubar a água, não vai empenar. Se você fixar ela direito, ela não vai empenar. Se você não quiser colocar 800 quilos em cima, ela não vai empenar. Mas a prateleira que eu comprei na loja Super Legal empenou. Por quê? Porque a loja Super Legal, você provavelmente comprou uma prateleira que não era de madeira bruta. Ela era provavelmente de MDF ou de MDP. Qual que é a diferença entre MDF e MDP e o que a gente chamava lá atrás de aglomerado? O conceito aglomerado, ele não existe mais hoje para mobiliário. Ele foi substituído pelo MDP. Vale a pena procurar num site de busca especificamente, porque eu não vou saber dizer a pressão com que a madeira é feita. Mas basicamente é o seguinte, pó de madeira, esse pó serragem, não um pozinho fininho, tá? Uma serragem de madeira, mais fina, mas não pozinho, ela é prensada com uma resina. No MDP, as camadas superficiais da peça, tanto para um lado quanto para o outro, tem uma compactação maior e uma quantidade maior de resina. E o miolo dele é mais airado. Então, se você olhar o topo a gente está falando essa parte aqui, tá? Isso aqui é o topo da madeira, isso é a prancha da madeira. Se você olhar o topo de uma peça de MDP, você vai ver... Deu para ver o que é o topo? Aí, aqui assim. Essa parte aqui é o topo e aqui é a face da madeira, tá? Se você olhar o topo de uma peça de MDP, você vai ver claramente assim, as laterais superiores, superior e inferior, mais compacta, com grão mais compacto, e o miolo mais airadinho. Bom, ela, logicamente, é mais frágil. E qual que é a diferença dela para o MDF? O MDF, aí sim, é um pó de madeira mais fino, com uma quantidade de resina uniforme. Essa resina é o que vai fazer a cola dela. Eu não vou saber dizer qual é a resina exata. Eu sei que existe diferença de fabricante. Quando você compra MDF, você sente o cheiro da madeira, ela tem diferença de fabricante. Mas ela é mais compacta, e ela é compacta uniformemente. Por exemplo, o MDF é muito complexo você trabalhar com prego. Ele não tem a expansão de fibra que tem uma madeira maciça. Por que ele não tem expansão de fibra? Porque ele não tem fibra. E essa é a questão importante da madeira. Então, quem for um dia se aventurar a fazer escultura, porque tem a ver com fibra, por isso que eu vou falar de escultura, tá? Vamos dar um close aqui em cima, que a gente consegue pegar as duas madeiras e explicar das duas. Vamos lá? Então, ó. Parecem umas linhas no sentido, no comprimento da madeira, tá? Isso são as fibras da madeira. Então, o que acontece? Se eu for cortar essa madeira, não com uma serra, tá? Com uma faca, com um formão, um estilete, é ideal que eu corte no sentido da fibra. No caso dessa daqui, vai ser daqui para cá. E aqui dá para ver bem a diferença da fibra do pinus, e essa ripa é de pinus, e da fibra do cedro. A fibra do cedro é muito mais compacta. Por que que ela é muito mais resistente, consequentemente mais dura e consequentemente racha mais? Porque a fibra é mais compacta. Então, a gente tem que pensar na resistência, não só no preço. O que que você quer fazer? Certo? Uhum. Mão francesa, dá para fazer de pinus? Dá. Vai ficar 100%? Assim, eu não faria. Mas, se a gente estiver falando daquele pinus que eu mostrei do nicho, que eu vou mostrar na próxima aula também, que é um pino seco já, com outro tratamento, etc e tal, papapá, legal, joia. Quer fazer, faz, seja feliz, o importante é fazer. Certo? Foi. Bom, então vamos lá. Só uma dúvida. Eu sei que tem alguns lugares que você encontra muita madeira de demolição. E eu estava procurando isso uns dias e vi que tinha peroba rosa. Tinha várias ripas de peroba rosa. A peroba rosa seria ideal para fazer essa mão francesa ou não? Seria absolutamente perfeita. A peroba rosa é bom para fazer quase tudo. O problema de peroba rosa é assim. Primeiro,
Essa aula é mais simples, é legal fazer essa pergunta, que dá tempo da gente desmistificar algumas coisas. Por exemplo, metade do que a gente compra como madeira de demolição não é madeira de demolição. Tá? Ela é o quê? Madeira seca em estufa e que tem a mesma cara de uma madeira há 60 anos secando. É um problema? Tirando o fato moral de você estar sendo enganado, eu não vejo como um problema. Se o cara vai dizer, não, é uma madeira tratada em estufa, como eu falei do Pinus, ele é seco em estufa. É um problema? Não, não é. Ele tem o que eu quero que ele tenha. Mas cedro seco em estufa vai ter cara de madeira de demolição. Peroba rosa seca em estufa vai ter cara de madeira de demolição. Então, assim, eu acho importante que a gente saiba disso, tenha consciência. E ficou muito na moda. Ainda mais, você é arquiteta, né? Na arquitetura, tipo, você quer fazer um negócio chique, você vai usar madeira de demolição. E é mais caro, é muito mais caro. Não Absurdamente deveria, mas mais caro. Não deveria. Então, assim, mas dá nervoso quando você passa na rua e você encontra uma caçamba lotada de madeira de telhado, você fala, meu Deus do céu, porque eu não tenho uma picape para levar tudo isso embora para minha casa. Minha esposa fala que eu sou lixeiro demais e que eu devia parar, mas eu não tem jeito. Bom, o primeiro problema é esse, o que é realmente o que você está comprando, né? Peroba rosa é legal porque é uma madeira fácil de identificar qual que é. O segundo problema da peroba rosa é que dependendo do que você for fazer, ela vai funcionar super bem, só que você vai ter uma peça extremamente pesada. Então, assim, é importante você pensar na estrutura que vai suportar essa peça. Porque a gente está falando, isso aqui, feito em cedro, tem um peso X, que eu não vou saber dizer qual porque eu não pesei. Se eu fizer ela, ó, as duas estão secas. Não sei se você vai conseguir sentir a diferença do peso delas. Sente a diferença de peso. Para mim é gritante. E se molhar, aí o Pinus fica muito mais pesado, porque ele absorve muito mais água. Então, assim, imagina que eu estou fazendo uma estante inteira fazendo uma prateleira de 2 metros de comprimento com uma prancha de 20 milímetros de peroba rosa. Legal, super legal. Sua parede aguenta segurar isso? Fora o peso do que vai. Cai a parede, né? A parede cai, a prateleira continua lá inteirona. Então, o que não é impossível. Tem uns sistemas construtivos hoje em que as paredes são muito ruins. Então, a fixação disso tem que ser pensada também, que é uma coisa importante, certo? André, o Igor Leonardo Guimarães pergunta qual madeira pode ser usada para deixar em área aberta, que vai tomar sol, vai tomar chuva. Ele quer montar um quadro para colocar vasos de plantas. Qualquer uma que tenha tratamento. Cedro dá, mas ele vai ter que passar... Verniz. Não é verniz, ele vai trabalhar com impregnante. Impregnante é o nome técnico para não falar o nome da marca. Tá. Mas é assim também, compre a marca líder de mercado, porque realmente é a única que funciona. Tá. Estou falando isso por quê? Porque não é ajudando o dono da marca, porque eu nem sei quem é o dono. Mas eu já tive o desprazer de passar outros impregnantes no meu deck da piscina. E perdeu o deck. E ter que lixar tudo de novo para passar o outro que todo mundo... comprando. Pô, mas custa o triplo do preço. Porque é bom. Porque funciona. Funciona. Então, assim, área externa é impregnante. Chama stain. Um stain impregnante. Sim. Tá. Passa um stain com qualidade, com vontade mesmo, passa 3 mãos de stain, espera secar, tenha paciência. E pode botar cedrinho, vai que vai. Tá. Funciona bem. Verniz Tá? náutico também não. Verniz sai com sol. Tá. Porque é importante que ele vá ver na embalagem do que ele está usando se tem proteção Proteção UV. solar. Uhum. Se não tiver proteção UV, pode esquecer. Vai ter 2 trabalhos, colocar e tirar. Certo? Certo. Bom, vamos lá. Vamos à prática, né? Nesse caso aqui, que vocês estão vendo, eu fiz as peças com 35 centímetros. Não, minto, 36. Deixa eu ver com quanto ficou essa. 36 também. Qual foi o tratamento que eu dei nessa ripa? Lixa, só, única e exclusivamente. E vocês podem ver aqui que eu fiz os acabamentos de topo diferentes. Por quê? Só para mostrar que dava para fazer qualquer coisa. Dá para ver eles aqui, né? Aqui tem um faceado com um corte. E aí aqui eles arredondados.
Então eu vou fazer um arredondamento desse na lixadeira e vou deixar o outro reto, vou fazer o acabamento dele reto. Só para a gente conseguir enxergar como é que faz esse acabamento, certo? Vamos fazer um pouco de barulho, pessoal. Manda ver. Conte-me tudo, não me esconda nada. Bom, primeira coisa, recapitulando. A lixadeira fixa, você tem que prestar atenção para qual é o sentido que ela corre, tá? No caso dessa, ela corre para esse lado. Ela está vindo para cá. Então, se ela está vindo para cá, eu vou trabalhar contra o sentido da fita. E nunca ficar de frente total para o recuo da peça, caso ela escape da minha mão. Que é uma coisa que pode acontecer. Bom, se vocês estiverem usando madeira de demolição, ou uma madeira reaproveitada de uma forma geral, tomem muito, muito, muito cuidado com um pedaço de prego no meio da madeira, tá? Porque vai estragar sua lixadeira, pode voar em você e, de uma forma geral, vai ser desagradável, vai estragar o seu trabalho, tá? Segunda coisa, vocês notaram, vamos supor que isso aqui fosse a prancha, né, a flat da lixa. Eu estava lixando ela de topo assim e eu inclinei ela na lateral. Por quê? Porque eu queria esse efeito arredondado. Eu gosto desse efeito arredondado porque eu acho que ele fica mais orgânico, mais madeira. Se eu quisesse um móvel 100% esquadrejado, absolutamente perfeito, eu não estaria fazendo numa peça de madeira bruta. Eu estaria fazendo com outras madeiras e estaria fazendo com um equipamento gigante, não fazendo corte freehand, porque, né, não se faz milagre, certo? Bom, então, vamos lá. Fiz a minha primeira peça, que vai ser a base da mão francesa. Vou deixar ela de lado e vou para a parte mais complicada, que é o desenho da mão francesa exatamente. Por que chama mão francesa? Não faço a menor ideia, mas prometo que eu vou procurar. Alguém sabe? Não, eu ia perguntar. Me adiantei a você. Não faço a menor ideia. Acho que eu já até li isso em algum momento da minha vida, mas eu não sei dizer. Se alguém no chat souber, por favor. Aí, pessoal. Alguém procure no Google e me Responda responda. aí pra gente. Bom, essa madeira, como eu já disse, é cedrinho. Na Moça Fofa que vende da marcenaria, a marcenaria onde eu compro, marcenaria madeireira que eu compro, não é a madeireira mais barata do planeta, tá? Então, assim, o quanto custa essa, para quem está em casa ter ideia de valor, tá? Uma prancha desse tamanho aqui, que tem 1 metro exatamente, custa R$ 19,60 já aparelhada.
quanto? R$19,60. Uhum. Exatamente. Até a semana passada, pelo menos, foi quando eu comprei. Se a gente estiver falando do Pinos, foi aquele outro preço que eu te falei, né? R$15 vai ser uma prancha de 3,5 metros. Essa aqui, cada metro, sai R$19,60. Então, assim, é bem mais caro. Sim. Mas é outra qualidade de acabamento, é outro resultado, é outro tudo. Ah, eu quero fazer uma prateleira para colocar dentro da minha pia para pôr produto de limpeza em cima. Não precisa fazer de cedrinho, faz de pinos. Né? Você vai botar um plástico por cima depois e já era. Ela vai cumprir a função dela. Você vai resolver seu problema. Então, assim, lógico, tem custo? Tem custo, mas tem que ter a durabilidade e o que você quer exatamente. Beleza? Bom, então vamos lá. Nossa prancha que vai ser usada tem, vamos conferir a medida, 31 centímetros. Quando você compra, elas vêm com, teoricamente, você compra ela como uma tábua de 30 por 3,5 ou 2, depende do tamanho que você vai querer. Mas normalmente eles falam, não, uma tábua de 30. Nunca tem 30. Isso é importantíssimo ser dito, tá? Nunca tem 30. Então, se você precisar exatamente de 30, peça para eles cortarem e esquadrejarem lá, já em 30. Se é 30, eu vou ter que fazer um suporte para essa peça. Com quanto? Com pelo menos 20. Vamos falar em 2/3. Vamos fazer essa de 20. E quanto de descida? 20 também. Então eu consigo trabalhar dentro desse 20 por 20 de uma forma adequada. Dá para trabalhar isso de outras formas, outras medidas? Dá, sempre dá. Dá para a gente fazer, dentro de um padrão que funcione, um monte de coisa. O que você achar o mais legal. Então vamos lá. Bom, vou fazer o primeiro corte aqui, para ter uma parte reta. E vamos cortar com a nossa tico-tico. Eu vou apoiar o braço aqui em cima, para essa prancha não ficar andando. Ah, mas essa é a forma mais segura de fazer? Não, eu poderia prender com sargentos, com um grampo. Tem sargento, tem grampo, podia prender com um deles na mesa, cortar isso na mesa, pá. Mas isso ia demorar um tempão e, tipo, assim funciona. Então, também tem essa tico-tico, ela tem um protetor aqui para não voar pó. Totalmente desnecessário, mas quem quiser usar, achar que é mais seguro, fica à vontade e leve a sua vida com segurança. Eu acho que é desnecessário que eu explique que você não deve ficar com a mão na frente da serra, né? Esperamos que não seja necessário. Bom, pessoal, fiz o corte. Ele é perfeito? Quase. A gente vai dar uma lixadinha só para dar um tapinha, certo? Vamos lá. Bom, acho que se a câmera de cima focalizar bem, vai ver que a madeira está mega torta. Uhum. Por quê? Por causa de tudo aquilo que a gente já tinha explicado na aula anterior, porque ela não é uma madeira 100% seca, não é uma, não estou falando que a madeira está molhada, tá? Seca é que assim, ela ainda está um pouco verde, porque quando você vai comprar madeira em madeireira, ela vai estar um pouco verde, a menos que ela seja seca em estufa. E que aí, ao invés de falar em R$19 o metro quadrado, o metro linear, você vai estar falando em R$60 o metro linear. Bom, por que ela vai entortar? Porque quando ela vai secando, faz parte do processo. Se você morar numa casa, tiver espaço e etc e tal, o que eu acho legal? Compra a madeira e deixa secando lá, deixa um tempo. Um tempo assim, 3, 4 meses.
num lugar que não chova, lógico. Cuidado, madeira junta bichinhos de todos os tipos, de barata a escorpião. Então, toma cuidado para manter esse lugar limpo. Mas é legal você comprar e deixar ela secando. Eu, como gosto de trabalhar com madeira, normalmente tenho madeira secando em casa. Para o desgosto da minha esposa. Mas acho que vale a pena. Porque depois você consegue uma madeira com uma qualidade melhor por um preço mais acessível. E aí, mas vai ser um problema ser empenado assim? Não, não vai. Primeiro porque eu vou usar só metade disso. Então esse empenado não vai aparecer tanto. Segundo, que isso não me importa. Não é uma coisa com a qual eu estou preocupado. A gente volta à questão anterior. Eu estou trabalhando, fazendo móvel com madeira maciça, numa linha em que está ali entre a marcenaria e a carpintaria. Não é isso que vai me deixar de cabelo em pé. Então, eu assumo que isso pode acontecer e está tudo certo. Beleza? Então, vamos continuar o desenho. 31 eu vou fazer pela metade a altura. Não, vou fazer inteiro. Minha treina. Vamos marcar 20. O André, deixa eu achar o nome dela aqui. O Adriano, na verdade, pergunta se é cambar ou cambará madeira? Cambar ou cambará? Eu sempre ouvi cambará. Então ele pergunta se a madeira de cambará é boa para se trabalhar nessa peça, por exemplo. Bem legal, bem legal. Cambará é uma madeira que você encontra fácil para comprar também. Eu não lembro se é o cambará, tem uma outra que não é cedrinho, que ela é bem mais amarelada. Elas vão mudando de cor e de cheiro. Então assim, vê a que você vai encontrar para comprar que tenha um preço acessível. Cambará é legal, tenha essa proximidade com... O cedro é uma coisa bem legal, assim, bem justa, eu acho. E que você se acostume com o cheiro, porque tem madeiras que têm cheiro muito forte. Tipo, muito forte do tipo ruim mesmo. Tá? É ruim. De cortar a madeira, você fala, nossa, porque eu tô aqui dentro. E o Marcelo Lima está te perguntando sobre o MDF náutico, o que você acha? Não sou especialista em MDF. Em algumas das aventuras da vida de trabalho, eu já trabalhei inclusive com mobiliário de escritório. E aí tinham algumas empresas que faziam tampa em MDF, pá. Cara, é legal, mas... madeira, é para quem gosta né? de trabalhar com MDF. Eu não vou falar mal, porque não é para falar mal, de cada um na sua praia. Claro. Não é minha praia. Eu não sou um especialista, não entendo pra caramba de acabamento. Tem um problema, assim. Por exemplo, se você vai fazer isso aqui, essas caixinhas, esses nichinhos pequenininhos, delicadinhos, você vai fazer de MDF, lógico. Mas se você quer fazer um negócio mais robusto, mais corpulento, aí você vai trabalhar com outra madeira. Mas eu posso trabalhar com MDF mais grosso? Pode, lógico que pode. Depende do que você quer. Sim. Certo? Certo. Mas não conheço a fundo o MDF náutico. De uma forma geral, não sou fã de MDF. Tá. Bom, eu estou marcando aqui o tamanho máximo da minha mão francesa. Vamos lá. Que é os 2/3. Isso, exatamente. Como a minha prancha tem 31, mas depois de acabada ali, ela vai ficar com uns 30,5. Eu vou fazer ela com 20 por 20, que daria para fixar legal. Não teria problema. Já. Bom, tá marcado o desenho. E agora, eu vou fazer diferente do que da outra. Como é que eu fiz essa daqui, né? Isso é importante. Elas estão exatamente iguais. Por quê? Porque eu roubei, lógico. Eu cortei uma, bati em cima da outra peça, risquei, cortei a outra, prendi as duas com sargento e lixei junto. Não tem um jeito melhor das coisas ficarem iguais, você fazer elas ao mesmo tempo. Você prendeu com sargento e lixou, já era, vai ficar perfeito. Aqui eu vou fazer uma só, porque é demonstrativo, a outra é exatamente igual, né? Então a gente vai fazer uma e eu vou fazer um desenho mais livre. Porque eu acho que vai ficar legal. Vamos ver se vai ficar bom. Certo? Na hora a gente descobre. Exatamente. Bom, então assim,
Não vou sair com esse desenho... Tá pegando? Aí, maravilha. Eu não vou sair com esse desenho morrendo a zero aqui. Eu vou dar uma distância de pelo menos 5 centímetros. Por que 5? Poderiam ser 4. 5 para mim, nesse caso, vai ser uma margem de segurança por causa da fibra da madeira. Acontece dessa madeira rachar. Então, se eu fizer isso aqui muito pequenininho, se eu tiver uma coisinha muito minúscula aqui, essa ponta, o risco dessa ponta quebrar é muito grande. Então, eu vou trabalhar isso maior para que esse risco seja menor. Tanto aqui quanto aqui. Certo? Então, aqui eu tenho 5 e 5. Como é que vai ser o meu desenho? Depois a gente arredonda essa ponta aqui, etc e tal. Vai fazer isso na lixadeira, né? Certo? Acho que vai ficar bom. E a gente pode furar aqui. Vai ficar legal. Esse tipo de estrutura, em que a força dele vai ser trabalhada assim, né, nesse sentido, não é um problema você fazer alguns furos dentro da estrutura, tá? Existem muitas estruturas na arquitetura que você pode olhar, que são estruturas vigas gigantes, que sustentam vãos gigantes e que elas estão todas vazadas. Por quê? Porque isso é pensado para ser feito desse jeito. Fazer essas aberturas na alma da viga, que é essa estrutura central, funciona perfeitamente. Por que eu estou falando de vigas? Porque, na verdade, o que é isso aqui? Isso aqui seria a ponta de uma viga em balanço. Funciona do mesmo jeito. A decomposição vetorial de força é exatamente igual. Beleza? Uhum. E falar sobre decomposição vetorial, depois vocês lembrem das suas aulas de física do segundo colegial, que é legal. Bom, pessoal, vamos fazer um pouco de barulho, mas... Vocês viram que a outra regulagem é outro nível de agressividade, né? Sim. Bom, por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso de um encaixe que entre a serra aqui. E agora a gente consegue entrar com a serra. Para, rapaz. Aí rola uma força, né, para trabalhar. Rola. É que assim, essa regulagem que a gente estava usando antes, ela faz um corte mais fino, só que é mais lento. Para fazer curva, essas curvas não são curvinhas assim, abertas, bonitas. Eu fiz um desenho de uma curva fechada. Então vai ser meio chato mesmo de fazer. E depois eu vou finalizar na lixadeira, sem sombra de dúvida. Tá. Então, mas tem um pouco de persistência, a gente chega lá. Por isso que o ar-condicionado é importante. Entendi.
vendo? Só tem um pouco de persistência. Uau. Bom, a gente já começa a conseguir enxergar como é que ela fica, né? Aham. Certo? Ó, eu acho importante usar uma técnica assim. Do que eu vi das pessoas que já tinham feito matrícula até no curso, tem tanto, metade são homens, metade são mulheres, então eu vou usar a coisa dos dois jeitos, tá? Quando você estiver fazendo, quando seu marido, ou sua esposa, ou seu namorado, enfim, resolver, você fala assim, pô, não, vamos comprar esse negócio, você fala assim, ó, faz assim, ao invés de eu gastar R$200 comprando as 2 prateleiras, a gente pode gastar 300 e eu faço 4 prateleiras com as ferramentas que eu comprei. Assim você vai acumulando ferramentas. É uma técnica largamente usada. Olha só. Bom, vamos lá. Só um segundo. O que você está fazendo, André? Eu estou regulando de novo a lixadeira que desregulou. Tá. A lixa prendeu na lateral, mas acho que agora foi. Agora foi. Agora esse estúdio ficou com cheirinho da madeira, hein? Deu para sentir o cheiro do Agora cedro? foi. Bom, essa parte aqui é a parte que eu vou encostar no meu suporte de madeira. Tá? Então ele eu não vou arredondar. Poderia, mas eu acho, no caso, não precisa. O de cima, por outro lado, eu arredondei, porque eu acho que fica legal, fica bom, combina, etc e tal. E agora vamos dar o acabamento de lixa na superfície. Eu vou dar o acabamento de um lado só, para vocês conseguirem ver a diferença. Dá uma olhada, Fausto. O André, o Anderson Toshio está perguntando, ele já viu tutoriais na internet para a serra tico-tico, para ela ficar fixa na bancada. Você acha que é válido, facilita o serviço? Fixar a tico-tico e trabalhar com ela, Fixa na bancada. com a madeira mexendo? Se for o que eu estou pensando, eu não gosto. Eu não acho legal, porque eu tenho medo, eu nunca usei ela desse jeito, tá? Mas eu tenho medo de o jeito em que você, se por acaso a serra quebrar, como é que ela vai sair? Por onde vai ser o chicote da serra. Mas pode ser que funcione. Durante anos eu trabalhei com uma esquadrejadeira
uma serra circular manual, presa num suporte de cabeça para baixo e que eu usava como se fosse uma esquadrejadeira. É a melhor coisa? Não, mas se ele achar legal, eu acho mais fácil você prender a madeira e trabalhar com a tico-tico, acho menos perigoso. Tá. Existem, bom, sei lá, ele pode comprar uma serra de fita, ou uma tico-tico de bancada já, que aí o rolê é um pouco diferente, acho que é melhor. Mas se ele achar legal, joia. Legal. Bom, Qualquer sacaram? lixa que você usou? A lixa que você usou Lixo aí? 80. 80. Só. Tá. Se eu passar, depois vocês vão ver, eu vou usar lixo 80 para todas as peças, e vai chegar uma hora que eu vou usar lixo 80 e lixo 320. E aí eu vou passar seladora, passar cera, vou trabalhar basicamente com essas duas coisas, para vocês verem a diferença que dá. Para mim, para o meu toque, essa lixa já está jóia. Encerou, tá legal. Você consegue passar a mão nos dois sentidos sem sentir nenhum fiapinho na sua mão. Então, tá beleza. É o mesmo acabamento que você vai dar na prancha. E vai. Aquela coisa, ela veio, foi só esquadrejada, né? E retificado, fugiu a palavra agora. Passada a plana e lixada com lixo 80. Já era. Certo? Bom, vamos fazer a marcação para prender a peça aqui agora. Falando em plana, o Felipe Seixas perguntou se a plana serve para corrigir aquele fato da madeira estar torta por ainda não estar seca. Sim e não. A plana retira material. Então, assim, depende do quão torta ela tiver, vai estragar ferozmente. Aí no final, assim, mas eu consegui uma madeira reta. Consegui uma madeira reta de 5 milímetros. Não sei se vale a pena, Não né? sei se vale a pena. Depende do que ele quer, qual o tamanho que está. Quando você passa ela numa plana grande, você enxerga que ela vai perdendo espessura loucamente. Então, assim, e quanto mais torta tiver, pior fica. Então, tem que tomar cuidado. Certo? Bom, pessoal, vamos lá. Fazer finalmente aqui. Medir de novo com 36. Certo? Tem que ser 36? Não. Tem que ser uma medida que seja maior, um pouco maior para cima e um pouco maior para baixo. Para quê? Para eu conseguir entrar com uma parafusadeira, com uma chave de fenda, com alguma coisa para prender isso na parede. Então agora eu vou fazer a minha marcação de furo. 20. Você está fazendo no olho? Sim, eu estou fazendo no olho. Vou marcar 3 para cima e 3 para baixo. E aqui, no centro, é onde eu vou fazer a furação para fixação na parede. Certo? Isso aqui está no centro? Meus olhos dizem que sim. 5, 2,5. Olha só, os meus olhos acertaram. Muito bem, olhos. E esse daqui eu vou centralizar. Por quê? Vamos marcar o seguinte, ó. Lembra que eu falei que quando a gente fosse trabalhar com cedro, a gente ia ter que começar a fazer pré-furação? Vou ter que fazer. Eu vou fazer a pré-furação aqui e aqui. Sendo que ele vai encaixar aqui e aqui. Aqui eu preciso pré-furar? Não. Quando eu estiver entrando com parafuso de topo, eu não tenho problema. Não necessariamente eu preciso furar. Eu preciso furar sempre que ele tiver uma parte reta, tá? Então vamos lá, fazer essa pré-furação do jeito mais fácil possível. Posso usar a minha própria parafusadeira. Os parafusos que eu vou usar são parafusos de 3 milímetros. Então eu vou usar uma broca de quanto? Não de 3 milímetros, vou usar uma broca de 2,5 ou 2 até. Mas se o parafuso é de 3, o mais legal é que seja uma broca de 2,5. Por quê? Porque ele vai entrar com folga, mas não vai ficar... Não vai ter dificuldade para entrar, não vai forçar tanto a madeira. O importante é você buscar os caminhos do meio. Furei. E vou aproveitar e vou pré-furar esses daqui também. Terapêutico, né? Fazer isso.
Transpira, você transpira um bocado. Bom, eu vou deixar as marcações aqui para um efeito de final, se for necessário a gente ver como foi feito o desenho. Mas na real, o que eu faria agora? Lixaria, lixando, eu elimino as marcações. Vou prender os parafusinhos. Aqui eu estou usando parafusos maiores, tá? De 45, de fuso. Ó, pessoal, ninguém perguntou isso ainda. Mas vamos falar uma coisa bem importante. Não é qualquer parafuso que serve para qualquer coisa. Tá? Parafuso para madeira é parafuso para madeira. Principalmente os de madeira. Se eu quiser colocar um parafuso de parede na madeira, vai ficar uma porcaria. Bom, centralizei a peça. E vou parafusar. Mão francesa pronta. Tcharam! É só lixar a prateleira, bota as duas na parede, faz um furo um pouquinho maior, né? Porque aqui não vai entrar um parafuso. Usa parafuso e bucha 6. Para livros, 8. Se for uma coisa mais simples, bucha 6, tá legal. Beleza? O Nando Gurgel pergunta, a mão francesa pode ficar alinhada ao topo da base e não centralizada? Como é que ele vai prender isso na parede? Como, Nando? Imagina que se eu tiver isso aqui cerrado, como é que eu vou prender lá na parede? Ele poderia me responder assim, bom, eu posso fazer a furação lateral aqui. Daria. Para fazer uma furação lateral aqui e o lateral do outro lado. Eu acho que fica bem complexo, mas é possível. Se ele achar que o trabalho que ele vai ter vale o resultado estético, dá. Faz isso aqui mais largo, pelo menos. Faz a base não de 5, a base de 10, que aí ele consegue fazer essa fixação lateral. Tá bom? Legal, muito bom, pessoal. Curtiram? Tenho certeza que sim. Bom, gente, essa foi então a nossa aula de número 2, na qual aprendemos então a fazer uma prateleira com mão francesa. Educar, sucesso é aprender sempre.